This is just so nice. Cara, tá tipo chovendo pra caralho, mas tem sol no horizonte e as nuvens estão parecendo, sei lá, cara, algodão doce. Pô, lindo demais. Eu tive um sonho em uma das noites que eu passei em Amsterdã, na casa do Arthur e da Nath. Eu tava no topo de uma montanha cheia de neve. Não sabia exatamente onde eu tava. Não tinha ninguém por perto, eu não tava vindo de lugar algum, nem indo pra lugar nenhum. Eu era só um ponto no meio da neve. De repente, eu vi outro ponto no meio da neve, na montanha ao lado. Parecia ser uma criança, mas diferente de mim, ela corria de um lado para o outro. De longe eu não conseguia entender exatamente o porquê. Eu acordei depois disso e, de alguma forma, aquele sonho tinha mexido comigo. Lembrei que uma amiga minha italiana, que mora em Milão, tinha me convidado para passar uns dias por lá quando eu quisesse. Naquele mesmo dia, fui dormir com as passagens compradas, carro alugado e acomodação encontrada. O plano era voltar de Amsterdã, passar uma noite em Paris e de lá voar para Milão, onde eu ficaria por alguns dias antes de seguir viagem rumo às Dolomitas. Eu aproveitei muito aquela semana em Milão. Acho que a minha empolgação para chegar nos Alpes era tão grande que tudo na semana anterior parecia ainda melhor, mais vivo. E como eu falei no vídeo passado, eu já estava vindo de uma semana muito boa em Amsterdã. Em uma das noites, enquanto a gente andava de um bar para o outro, me deparei com 3 homens carregando garrafas de vinho e quadros de madeira pela rua. Mas os quadros não tinham nenhuma tela, nenhuma obra. Eram meros pedaços de madeira conectados por pregos. Quando vi aquilo, não pensei 2 vezes. Enquanto perguntava se poderia tirar uma foto, já tirei. Então a gente começou a conversar. Um deles, italiano, já tinha visitado o Brasil mais de 40 vezes quando mais jovem. Por alguns minutos ele me contou histórias das viagens que ele fez ao Brasil, de como aprendeu português e da saudade que ele sentia, já que há alguns anos não visitava o Brasil. Apertamos as mãos e seguimos, cada um para um lado, e no meio daquilo tudo eu acabei nem perguntando onde ou o que eles iam fazer com aquelas molduras. No fundo, talvez eu prefira nem saber. Eu acho que assim eu posso imaginar o que eu quiser naquelas molduras, quase como se eu fosse o artista. Nas viagens que eu faço, não importa qual seja, o que mais me encanta são as pessoas que eu encontro, as histórias que eu crio, as imagens que eu capturo e os momentos que eu compartilho. Parece que os lugares são só o meio para criar essas conexões. Quando cheguei no hotel já estava escuro, era tarde, então eu fui surpreendido quando eu acordei no dia seguinte e vi as montanhas pela janela do quarto. Decidi pegar a estrada que levava ao topo da montanha. Dava para ouvir o barulho do vento nas folhas das árvores, o ar ficava mais frio a cada curva que eu virava. A partir de um momento começo a observar, escorrendo pelas pedras, a água que derretia do resto da neve do inverno. Cheguei ao topo sem cruzar com nenhum outro carro. Estacionei, abri o porta-malas e resolvi almoçar por ali mesmo, olhando para as montanhas, ouvindo o som da água que corria em direção ao vale. Percebi que eu era a única pessoa no meio daquela imensidão. Era como se, mais uma vez, eu estivesse vendo uma obra de arte. Mas dessa vez eu não era o artista. Eu estava lá para observar. As montanhas cortavam o horizonte, as nuvens que por hora cobriam os topos permitiram que o sol aparecesse. Um senhorzinho italiano parou por lá por alguns minutos, me deu oi e seguiu viagem. E de repente eu não estava lá para ter conexões com ninguém mais além de mim mesmo. E eu não fazia ideia do quanto aquilo era necessário. Há meses eu não ficava no mesmo lugar por mais de 2 ou 3 semanas. Eu já não tinha um lugar para chamar de casa há alguns anos. Eu me sentia completo e ao mesmo tempo vazio. A vida era, e ainda é, como aquela paisagem, repleta de vales e montanhas. Algo que até hoje não sei se consigo entender ou explicar por completo. Por cada lugar que eu passo, conheço pessoas que deixam uma marca em mim. Algumas viram grandes amigos, outros eu nunca mais encontro. Mas cada um deles faz parte dessa espécie de quebra-cabeça.
E os dias nos Alpes me ensinaram que às vezes basta eu olhar para mim mesmo para encontrar mais peças. Eu não acredito em propósito, em sentido, não creio em algo maior, mas acredito que a vida é feita das experiências que a gente tem e das pessoas que a gente encontra pelo caminho. E isso já é o suficiente para eu continuar vivendo como tenho vivido. Oi, gente, Henrique do Futuro aqui na Tailândia. O vídeo dessa semana era para ser quase que um vlog dos meus dias na Itália, mas quando eu comecei a escrever ele, parece que tomou um rumo completamente diferente e eu não sabia onde inserir aqueles vídeos que eu tinha, por mais legais que eles sejam, eu resolvi não usar. Eu queria aproveitar também para dizer que eu criei uma newsletter no Substack. Lá eu quero compartilhar um pouco da minha vida aqui na Ásia, uma espécie de diário e também contar algumas das inúmeras histórias que eu tenho desde que eu fui morar fora do Brasil há 9 anos atrás. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser se inscrever. Eu postei minha primeira newsletter hoje. Esse vídeo também é uma espécie de um spoiler do meu próximo projeto fotográfico que eu estou fazendo, que está 90% pronto. Lá no Substack também eu vou estar compartilhando mais sobre esse projeto antes dele ser lançado. Quem sabe vocês até podem me ajudar um pouco no processo criativo. E como sempre, me sigam no Instagram, eu continuo tentando postar diariamente. Lá é a maneira mais fácil de acompanhar meu trabalho e acompanhar as coisas que eu estou criando e por onde eu ando. Eu quase esqueci da coisa mais importante, eu acho. Muita gente tem me perguntado sobre o meu color grading e como que eu faço o color grading dos meus vídeos, que eu gravo tudo com iPhone. Esse vídeo foi todo gravado com iPhone também. Novidades, ainda não posso contar praticamente nada para vocês. Vocês vão descobrir coisas em primeira mão lá no Substack. Obrigado, gente, todo mundo que continua por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Curtam, compartilhem, comenta, se inscreve e é isso. Tchau.